hoje é a primeira vez que eu vou falar abertamente sobre o aborto espontâneo que eu vivi. Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. A gente não sabe exatamente por que um aborto acontece. E isso, apesar de não ser normal, é muito comum, né? Acontece com muitas mulheres. E depois que eu, falei lá no meu Instagram que eu havia sofrido um aborto espontâneo, muitas meninas falaram que viveram o mesmo também. Pessoas que eu nem imaginava que um dia passou por isso também veio compartilhar comigo a sua experiência. Então hoje eu já me sinto bem o suficiente pra falar disso abertamente. Na verdade, nem com a minha família, assim, eu consegui falar abertamente sobre isso. Mas hoje, com mais ou menos quase um mês aí do que tudo aconteceu, eu tenho um desejo de falar e eu acho que pode ajudar outras pessoas. A primeira coisa que eu acho extremamente importante falar é que nós não estávamos planejando ter um bebê, né? Sempre, acho que essa é a pergunta recorde que eu recebo lá no meu Instagram, sempre que eu abro caixinhas de pergunta. E aí, vai tentar um bebê? Vai tentar uma menina? Os meninos vão ter um irmão? Você sente vontade de ter mais filhos? Eu sempre respondo da mesma forma que não temos vontade de ter mais filhos hoje, pode ser que essa vontade mude, mas eu sempre respondi que não tínhamos vontade de ter outros filhos, mas também eu não tinha nenhum método específico contraceptivo. Então eu sabia que poderia acontecer, e se acontecesse, estava tudo bem. O interessante foi que no Ano Novo e no Natal, eu usei verde. E aí meu Instagram choveu de gente falando que eu ia ficar grávida esse ano. Ai, gente, eu achando mó barato. Entrei na onda de vocês e brinquei também. O que eu não sabia é que, de fato, eu ia ficar grávida mesmo e logo em janeiro. Eu espero que vocês, gostem de assistir esse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de acompanhar, deixe seu like, já se inscreve no canal. Hoje, eu demorei bastante, Eu acho que eu demorei bastante pra falar a respeito disso, porque eu queria me sentir extremamente bem, eu não queria vir aqui chorando. Tá sendo ainda um processo de um dia eu tô bem, no outro eu tô muito ruim. Um dia eu tô bem, no outro eu fico muito pra baixo. Mas eu tenho certeza que esse processo de cura vai vir depois que o processo de luto acabar. A gente não planejava engravidar. Na verdade, eu tinha os meus métodos, Eu sempre fiz a tabelinha, como vocês conhecem. Eu me prevenia da minha forma, Com formas naturais, como vocês podem imaginar. Então, preservativo e várias outras coisas. Mas eu não tomo hormônio, eu não tenho DIU, o meu marido não é operado. Então, a gente tá indo o quê? Indo pra guerra, literalmente, sem colete. Qualquer hora a gente pode ser atingido. E a gente sabia disso, sabe? Mas evitávamos da forma como a gente podia. E aí, em janeiro, mais ou menos no dia 5 de janeiro, houve um deslize nesses métodos naturais que a gente adotou pra nós. Houve só um lapso de loucura na minha mente. Quando eu fui olhar no meu celular, falei... eu estou ovulando. E aí eu falei, a probabilidade de eu estar grávida é muito grande, porque eu sou uma pessoa muito fértil. Conversei com meu marido, a gente tem uma fé muito grande, a gente sabe que as coisas acontecem como Deus quer que aconteça. Se for pra ser, vai ser. Como as minhas outras gestações eu descobri muito cedo, A gestação que eu mais descobri tarde foi a do Luigi, que eu tava com 7 semanas, mas tanto a do Samuel quanto essa última gestação eu descobri muito cedo, que foram mais ou menos com 3 semanas de gestação. Então, no dia 20... pra vocês terem noção, no dia 20 de janeiro eu fiz o primeiro teste de gravidez, porque eu estava com o sentimento de que eu podia estar grávida, mas ainda não estava atrasada a minha menstruação. Fiz o teste e o teste deu negativo. E aí deu negativo, então tudo bem, Quando chegou no dia 25, a minha menstruação não desceu. E algo que é muito certo em mim é a minha menstruação, gente. Pode acontecer o que acontecer, a minha menstruação, ela é muito certa, muito certa. Eu sempre tenho TPM, fico ali com seios doloridos, fico com dor de cabeça. E aí no dia que é pra vir a menstruação, ela sempre vem. Nesse dia 25, que era pra vir minha menstruação, eu já estava sentindo uma sensibilidade no seio absurda. Eu senti muito essa sensibilidade na minha primeira gestação. Então, na gestação do Luigi, eu não lembro de ter sentido isso. O meu seio, assim, eu não conseguia usar sutiã, eu não conseguia usar roupa, era um negócio que me incomodava. Aí eu pensei, será que é gravidez ou será que é uma TPM forte, Então, o meu primeiro sintoma, antes mesmo de atrasar, eu notei essa sensibilidade no seio e uma dor de cabeça bem chata. E dia 25 eu não fiz teste, mas já era pra ter atrasado. E nesse momento, gente, no meu coração já dizia, tô grávida, eu tenho certeza que eu tô grávida, eu tô grávida, eu tô grávida. E eu compartilhava isso com o Amon, E ele sempre, acho que não, você fez o teste, para de colocar minhoca na cabeça. E eu tô grávida, quando eu falo, quando eu sinto, é porque não tenho o que falar, sabe? Eu tava grávida, eu tinha certeza que eu tava grávida. Passou o dia 25, passou o dia 26 e no dia 27 eu decidi fazer um teste. Eu acordei com um enjoo muito ruim e
completamente sem apetite. Era mais ou menos 1 hora da tarde. O Amon saiu pro almoço do trabalho e eu falei, Amon, tô grávida, cara. Vai na farmácia e compra um teste de gravidez, porque eu tenho certeza que eu tô grávida. Quando ele chegou na farmácia, ele falou, eu não vou comprar esses caros. Eu vou comprar um barato, ele me mandou mensagem, né? Mas tem um aqui que fala, que aponta mais ou menos as semanas. Só que é de fitinha normal. Eu falei, pode trazer qualquer um. E aí, dito e feito, gente, foi aquele vídeo, vou deixar um trechinho aqui pra vocês verem. E foi exatamente esse teste que eu fiz nesse dia e deu positivo. Esse positivo apareceu com uma linha muito fraca, mas eu, como sou cavala velha de gestação, já sabia que é porque a gravidez estava muito no início. E eu sabia exatamente o dia da concepção. Então, assim, eu sabia que tava muito cedo, que eu não tava nem com 4 semanas direito ainda de gestação, sabe? Era muito, muito cedo mesmo. E aí eu tava tão feliz, e ao mesmo tempo tão desesperada, que eu não sabia como reagir. Quando eu saí do banheiro, eu tive uma crise de choro absurda. Na verdade, eu só chorei no banheiro. Mas aí quando eu saí, eu respirei e aí eu continuei chorando. Eu via os meninos, eu continuava chorando. E eu tive, assim, uma crise absurda de choro. Eu não queria pensar que eu tava grávida, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu queria muito aquele bebê. E aí eu falei, tá bom, pra quem que eu vou falar? Pra minha mãe. Eu liguei pra minha mãe e pra minha irmã por chamada de vídeo. Elas já sabiam que eu ia fazer um teste, porque eu falei pra elas que eu estava em dúvida, que eu achava que eu estava grávida. Eu liguei pras duas em chamada de vídeo e contei. E aí foi aquela festa. E aí meu pai chegou bem na hora, já soube da notícia também. E aí quiseram ligar pro meu irmão, que mora, né, lá em Joinville. E a gente ligou pro meu irmão e aí ele atendeu. E aí a gente já falou também. E foi aquela festa. E, gente, naquele mesmo momento eu já comecei a amar aquele bebê. E já fazer planos. Aqui vai ser o quarto, assim, tal. Menino a menino, nome e tal. Tudo aquilo que a gente sente quando a gente descobre uma gravidez. Então, é um frio na barriga misturado com uma felicidade gigante, misturado com uma incerteza gigante, misturado com uma dúvida gigante. Tudo numa proporção muito grande. E aí eu falei assim, bom, beleza. Eu sei que eu não posso fazer ultrassom agora. Eu queria muito fazer ultrassom, mas eu falei, não vou fazer. Porque eu já sou madura nesse assunto. E eu sei que eu não vou conseguir ver bebê. Vou ficar mais nervosa ainda. Eu vou esperar o tempo certo. E aí, mais ou menos, eu sabia que com 6, 7 semanas seria uma idade legal de fazer ultrassom. E aí eu comentei com meu marido o seguinte, nós vamos contar apenas pra família e alguns amigos, assim, muito próximos. No Instagram, no YouTube, eu vou esperar o primeiro ultrassom. Eu não ia esperar 12 semanas, 13 semanas, primeiro trimestre passar, não. Com o primeiro ultrassom, eu queria, sabe, guardar aquilo pra mim até o primeiro ultrassom. Depois do primeiro ultrassom, eu ia contar nas redes sociais. Quando eu cheguei no dia 7 de fevereiro, então aí eu já descobri, já sabia que eu tava grávida há mais ou menos 10 dias. E assim, gente, nesse tempo de 10 dias eu senti todos os sintomas de início de gravidez, sabe? Eu senti muito enjoo, senti muito sono, uma oscilação de humor absurda. Foi no dia 8 de fevereiro, no dia 7 de fevereiro, eu sentindo todos os sintomas de gravidez normal. E eu comecei a sentir um inchaço na minha barriga no dia 7, muito grande, que eu falei, gente, não é possível. Uma barriga desse tamanho, eu até coloquei no vídeo, né, do diário de gravidez. Uma barriga desse tamanho pra, tipo, 5 semanas de gravidez. No dia 8, desculpa, eu acordei. Aí eu fui no banheiro me limpar e aí eu ouvi um pouco de sangue, né, quando eu limpei no papel. E era um sangue bem rosinha. E eu pensei, nidação ou, né, sangramento. E eu fiquei naquela dúvida, porque pra quem não sabe, nidação é quando o óvulo, ele implanta no útero, ele dá uma escamadinha de sangue. E aí, às vezes, sai essa quantidade de sangue, mas assim, é muito pouca. Aí eu fiquei com aquela sensação ruim. Uma coisa que vale falar também é que eu sentia cólicas bem chatas. Mas também é normal de início de gravidez, né? O seu útero tá recebendo um corpo estranho, então você sente umas leves contrações, umas leves cólicas. E eu senti um cansaço corporal muito característico das 2 vezes que eu fiquei grávida. Então, assim, no fim do dia parecia que eu tinha sido atropelada, sabe? Eu tava com meus pés doendo, as minhas costas doíam muito. Pra mim, isso tudo é muito normal na gravidez, no primeiro trimestre especialmente. No dia 9, o sangue começou a ficar um pouco mais intenso, mas assim, bem marrom. Não era mais rosa, era marrom escuro e parecia uma borra de café. Era a minha primeira consulta de pré-natal, né? No vídeo anterior eu falei pra vocês que eu não tinha convênio, mas eu acho que eu não expliquei isso. Aqui em Floripa a gente não tem convênio. Então, tudo que a gente faz particular. Às vezes a gente fica, vamos fazer um convênio melhor, né? Vamos fazer um convênio que abrange aí o Brasil todo. E sempre ficou aquela, mês que vem a gente assina o convênio. E a gente não assinou. E essa minha ginecologista é ginecologista e obstetra. E aí eu marquei uma consulta com ela, né?
Não contei que eu tava grávida nem nada. Cheguei lá, eu contei tudo que tava acontecendo. Ela não me examinou. Ela falou que o sangue, eu mostrei foto do sangramento. Ela falou, é muito normal no começo de gestação. Pode ser anidação, pode ser um sangue que já tava ali acumulado antes. E ela me tratou literalmente como uma gestante, sabe? A gente falou sobre medicações, eu comecei a tomar o ácido fólico. Na verdade, no dia que eu descobri que eu tava grávida, eu comprei o ácido fólico, que é uma vitamina, né, que toda gestante toma. Ela me passou a guia pra ultrassom e me passou tudo. Dentre isso, ela me deu o número dela particular. E ela falou, ó, acontecendo alguma coisa, me manda mensagem. E aí tá bom. Cheguei em casa à noite da consulta, né? Dei vai nos meninos, aquele negócio todo, sempre com aquele cansaço de fim de dia, as costas doloridas, a barriga com um pouco de cólica, uma dor de cabeça insuportável. Coloquei os meninos na cama e fui tomar um banho. Quando eu fui tomar banho, gente, o sangue já tava bem mais intenso. Ainda não era um sangue de menstruação, não era aquele sangue, né, grande, mas era um sangue com maior quantidade quando eu me limpava. E aí eu pensei, putz, isso não tá normal, cara. No dia seguinte eu fui numa maternidade. Uma maternidade que tem aqui, que é a Carmela Dutra, que é uma maternidade do SUS, mas assim, eu já ouvi dizer que o atendimento dela é muito bom e tudo mais. É uma maternidade com uma estrutura legal. E aí eu cheguei lá. E, gente, eu fiquei 4 horas sentada numa cadeira de plástico, esperando atendimento. Por quê? Todo mundo que chegava com gravidez efetiva, tipo barrigão, todo mundo que chegava com mais tempo de gravidez do que eu, passava na minha frente. Como eu tava de 4 semanas, 4, 5 semanas, todo mundo passava na minha frente, gente. E aí aquele dia foi muito ruim, porque eu ia no banheiro e eu via que eu tava sangrando, e aí eu falava com as enfermeiras, eu tô sangrando e tal. Ai, tá bom. Mas aí entrava outra. E assim, tava vazia, mas toda vez que eu entrava, parecia que eles estavam esperando alguém entrar pra passar na minha frente. Eu decidi ir embora. Fui pro carro, falei, amor, não vou ficar aqui, tô 4 horas esperando, ninguém me atende. E aí ele falou assim, por que você não vai no ambulatório? Aqui no nosso bairro tem um ambulatório. E aí eu falei, vou lá. Cheguei no ambulatório, contei o que estava acontecendo, o atendimento foi super rápido, foi maravilhoso. Só que assim, eles são muito limitados ali, né? Eles não têm um ultrassom, eles não têm obstetra ali, mais clínico geral, ortopedista, que é o que as pessoas precisam com urgência, né? Clínico geral, ortopedista e pediatria, se não me engano. E cirurgião, é o que tem lá. E eu passei na clínico geral e ela me falou, não posso fazer muita coisa com você, a gente não tem muita estrutura pra te cuidar, então o que eu vou fazer é o seguinte, passar um beta-HCG pra você, porque se você não foi atendida na Carmela por só ter o exame de urina, agora você vai ter o de sangue. Se você precisar, você apresenta o exame de sangue e fala, eu tô grávida assim, tá aqui. Um exame de urina, porque pode ser... Eu contei pra ela que eu tenho frequentemente infecções de urina. Ela falou, pode ser que você esteja só com uma infecção de urina que tenha que tratar e tal. E os resultados desses exames vão estar prontos amanhã de manhã. Fiz os exames, voltei pra casa, era noite, o sangramento ali persistindo. Fui buscar os exames, o beta-HCG positivaço. O teste de urina também deu positivo, né? Porque ela pediu o HCG da urina também. E não tinha infecção de urina, né? Tava tudo normal. No dia seguinte disso, eu acordei muito mal. Eu acordei extremamente inchada. Gente, sério, muito inchada. Meu rosto tava enorme. Eu tava muito inchada. Minha barriga tava extremamente inchada, dolorida. Eu tava me sentindo muito mal. E aí minha mãe veio pra cá, pra minha casa, cuidou dos meninos, deu uma arrumada na casa, lavou roupa, colocou a roupa no varal, colocou mais roupa na máquina, fez almoço, tudo. Quando ela foi embora, as crianças foram pra escola, eu falei, eu vou deitar um pouco, porque eu não tava dormindo nada. De tantas dores que eu tava sentindo, eu não tava dormindo nada. E aí eu dormi. Eu tive vários sonhos durante esse cochilo que eu dei. Era mais ou menos umas 2 horas quando eu fui deitar. A mente estava agitada, parece, né? E entre esses sonhos, eu tive um sonho muito real em que eu estava extremamente feliz segurando um embrulho, né? Um bebê embrulhadinho numa mantinha azul, bebê. Ele tava bem enroladinho num charutinho. E eu carregava ele assim, eu não conseguia ver o rosto. Eu sabia que ele era carequinha. E aí eu tava segurando ele assim, e eu levava ele até um jardim muito lindo. Um jardim assim, bem bonito, bem florido, bem maravilhoso. E eu tava muito feliz naquele sonho. E aí eu deixava esse bebê no chão, né? Colocava ele no chão assim, mas eu não lembro do rosto dele. E quando eu coloquei ele no chão, eu virei e era a porta do templo. Quem não sabe, na minha religião, nós temos os templos, né, que não são as igrejas, as capelas. Templo é um local muito mais sagrado, né, um local onde a gente faz ordenanças, onde a gente faz convênios. Só pessoas que são membros da igreja há um certo tempo que podem entrar no templo, tem que ter uma maturidade espiritual maior. E aí eu deixava esse bebê na porta do templo e ia embora bem feliz. Acordei com a mão me acordando, falando que a médica havia me mandado uma mensagem, porque eu comentei com ela que eu tava sentindo muita dor, que o sangramento tava um pouco mais intenso e tal. E aí ele me acordou, Gabi, a médica mandou mensagem e tal. E aí quando eu acordei, eu senti que eu tava um pouco molhada na minha roupa, assim, né? E aí eu acordei meio tonta,
com uma ânsia. E aí eu falei, preciso ir no banheiro. E aí eu fui pro banheiro, a mão foi pro escritório e eu fui pro banheiro. Quando eu tirei a calça, não lembro se eu tava de calça ou de vestido, e sentei no vaso, gente, foi ali que tudo aconteceu, sabe? Começou a jorrar sangue de mim. E aí eu ficava assim, olhando mesmo sair o sangue, né, por baixo, assim, do vaso ali, sentada no vaso, e aí saiu muito sangue mesmo. E aí eu tava tonta, nisso eu senti sair um coágulo maior, eu senti uma pressão maior eu senti sair um coágulo, e aí eu senti que ali eu tinha perdido o bebê. Eu já estava com o sentimento de que eu estava tendo uma perda gestacional, e naquele momento eu senti, o bebê foi embora. Chamei o Amon, ainda tava sentada no vaso. Aí ele veio e eu falei, já era. Acabou de ir. Acabou de sair o nosso bebê. E aí eu levantei, ele me abraçou. E aí eu tirei minha roupa e entrei no box. A gente ficou bem chateada. Aquele momento que a gente não conversa, porque a gente não tem muito o que falar. Parece que as coisas ficam totalmente em silêncio. Você não ouve mais nada. Uma sensação muito ruim mesmo. Uma sensação de que eu tinha perdido alguém, assim, muito importante, sabe? Uma sensação de oco, de vazio. Sabe quando você tem um bebê? Quando nasce um bebê e você sente seu organismo vazio? Você pensa que seus órgãos até vão cair? E foi exatamente essa sensação que eu tive. Que eu tava vazia por dentro. Eu entrei no box, que é bem do lado do vaso, assim. Quando eu fechei o box e eu liguei o chuveiro, me deu uma tontura muito grande. Tudo ficou escuro, minha vista ficou escura. E eu me lembro de chamar Amon, Amon. E aí ele veio no banheiro e eu falei... Eu tava apoiada já, assim, tipo, na parede. Me dá uma cadeira porque eu vou cair. E aí ele me pegou e ele falou, Gabi, você não pode sentar, você vai desmaiar. E aí não lembro mais de nada. Eu só sei que ele me levou até o quarto das crianças, me deitou na cama do Samuel ali. E eu tava com uma camiseta, ele colocou uma camiseta entre as minhas pernas, porque provavelmente tava saindo bastante sangue. E aí foi muito rápido, eu logo abri o olho e eu falei, liga o ar. E aí ele falou, Gabi, você tá suando? Tipo, eu suava de suor, assim, e a pressão caiu muito forte, depois daquela perda de sangue toda, né? Naquele momento, nosso bebê se foi, eu tinha certeza disso já, eu tava completamente vazia. Eu mandei mensagem pra minha médica, eu esqueci de falar pra vocês, mas entre essas dores que eu tava sentindo, ela tinha me pedido um beta-HCG quantitativo, pra saber a quantidade de HCG que eu tava dentro do organismo. E aí eu fiz esse beta-HCG quantitativo e tinha dado 57, que é um valor baixo, mas ainda é um valor esperado pra semana de gestação que eu tava, que aparentemente era 5 semanas. E aí eu ia fazer esse beta-HCG no outro dia. De novo, eu ia fazer 48 horas depois. Então eu fiz o beta-HCG em um dia, no outro dia, no dia seguinte, que foi numa quinta-feira, numa sexta-feira, o aborto aconteceu. E no sábado era pra eu repetir o exame, né? E aí, na própria sexta-feira, eu mandei mensagem pra doutora contando o que havia acontecido. E ela falou que provavelmente essa quantidade de sangue com esse coágulo e tudo quer dizer que a gestação não tinha evoluído. E aí eu fiquei muito mal, eu chorei muito. Eu pensava assim, como que eu vou falar para as pessoas que eu contei, né? As crianças que me preocupavam muito, porque eles estavam extremamente felizes com o irmão. E tudo, eles falavam, mãe, não abaixa por causa do bebê na barriga e tal. E passou um turbilhão de sentimentos dentro de mim. Eu vivi e tenho vivido um puerpério, gente, assim. Um puerpério, meu primeiro puerpério foi muito difícil, mas eu ouso dizer que esse tá sendo muito mais. Porque no meu primeiro puerpério eu tinha todas as aflições, né, de uma recém-parida, mas eu ainda tinha meu bebê nos braços, né. Dessa vez não, eu tenho sentido tudo isso, mas não tem bebê. Os hormônios estão completamente loucos e eu não tenho em quem me apegar, porque o meu bebê não tá aqui. É como se eu tivesse o coração cheio de amor, de querer bem, de querer estar, mas não ter o que carregar. Então é uma sensação muito estranha. E nos primeiros dias, assim, foi muito difícil. Meus pais vieram me visitar. Aconteceu o aborto na sexta tarde. Não consegui mais andar, porque, assim, era sangue demais. E tava muito tonta, tava muito fraca. Sábado meus pais vieram me visitar, trouxeram chocolate, a gente comeu comida japonesa. Mas eles foram embora e parecia que meu mundo tinha caído de novo. E aí eu olhava os meninos e eu falava, eu preciso ter força porque um se foi, mas dois estão aqui que precisam de mim ainda. Tirar forças foi muito difícil também, tirar forças da onde eu não tinha, né? E o processo de luto aconteceu assim, gente, desde o primeiro dia. No sábado mesmo eu fui fazer o beta-HCG com bastante tontura, bem devagar. E aí até a moça comentou, tá grávida. Então todo mundo tinha que comentar, você tá grávida.
não estou, provavelmente eu tive um aborto. Então eu revivia isso tudo de novo. Aí eu não queria ficar vivendo aquilo. Hoje eu tenho falado disso com mais tranquilidade. As coisas elas parecem muito mais claras pra mim na minha mente. Eu consigo compreender alguns propósitos. E a minha esperança é de que um dia eu vou reencontrar esse bebê, eu vou conhecê-lo, né? Eu vou ter a oportunidade de chamá-lo de meu filho, de reconhecer ele como meu filho. Eu tenho total certeza disso. Eu não sei como isso vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Eu não imaginei nunca viver um aborto espontâneo. Até porque eu tive 2 gestações super saudáveis, né? Ver um aborto pra mim é uma experiência extremamente nova, mas foi uma experiência e tem sido uma experiência extremamente desafiadora. Eu passei dias sem pentear o cabelo, eu passei dias deitada numa cama. Eu ainda tenho que me esforçar pra levantar, pra começar o dia. Além de todo o emocional que fica extremamente abalado, a gente fica hormonalmente bagunçada, né? Então agora assim, fazia tempo que meu cabelo não caía, sabe? E meu cabelo tá caindo muito. Foi isso que aconteceu. Eu quis gravar esse vídeo pra vocês, pra contar, né, pra vocês, até porque lá no Instagram a gente tem pouco tempo, né? Os stories duram 1 minuto, esse vídeo ficou bem longo, então eu queria contar pra vocês tudo que eu vivi. No vídeo que eu gravei, que era o tour no meu corpo, eu já estava grávida, eu não sabia, então eu já tava sentindo meu corpo estranho ali. E foi isso. Um aborto espontâneo não é fácil. É a mesma coisa que você tivesse perdido um filho. Não tem diferença. Eu imagino que se eu perdesse o Samuel hoje, eu sofreria muito mais. O Luigi sofreria muito mais, porque eu vivi experiências, eu segurei, eu senti o cheiro, eu toquei nessa criança, né? Eu vi evoluir, eu vi crescer. Mas quando algo de dentro de você morre, é uma parte sua que morreu, né? E não tem como você dizer que não era um bebê, não estava formado. É uma parte sua que morreu. E quando uma parte sua morre, você morre um pouco junto também. É isso, gente. Então, se você viveu ou está vivendo esse processo, eu quero dizer pra você que ele vai passar. Foi o que me disseram e eu não acreditei muito. Eu achei que pra mim ia ser muito difícil superar isso, mas eu tenho superado, né? Está passando. E eu tenho certeza que isso eu vou poder levar pra sempre no meu coração. Hoje eu me considero mãe de 3. Eu sou mãe de 2 meninos aqui na Terra e eu tenho um filho no céu. Eu sou feliz por ter sido escolhida pra ser uma mãe de uma criança que não passou pelas dores terrenas, sabe? Que não passou por adversidades terrenas, sobre esse mundo cruel. E ele já tá lá no céu, esperando o nosso encontro ou o nosso reencontro. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham de alguma forma gostado. Se vocês se reconheceram no meu vídeo, se você já viveu um aborto espontâneo, comenta aqui embaixo também como que você tem se sentido, quanto tempo faz que aconteceu, como que você fez pra superar isso. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!